Porque vamos lá, esse é o nosso tema da mensagem. Vamos conversar um pouquinho. Quem sabe o que é isso aqui? Ó, tem um monte de gente. O que é isso? Hã? Uma função, beleza, vamos lá. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre função. E ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E a gente vai desenvolver esse negócio hoje aqui. Antes de você querer sair correndo daqui, eu estava lembrando uma coisa outro dia. Eu fui na formatura até da Isabela, minha filha, e a menina, que é uma professora que estava lá fazendo, era mestre de cerimônias, ela tinha a ideia de que, né, quando ela crescesse, ela ia poder estudar um monte de coisa, inclusive falaram para ela, né, quando ela crescesse, ela ia estudar um monte de coisa, inclusive matemática avançada. E ela falou um negócio que eu gravei, que ela falou assim, que mesmo naquela época, ainda no primário, para ela, toda matemática já era avançada. Eu não sei se você se enquadra nessa categoria aí. Tem gente que tem pavor desse negócio, né? Eu particularmente gosto, né? Eu trabalho na área de exatas na minha vida toda, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. O que é uma função? Quem sabe definir o que é uma função? Quem saberia definir o que é função? Gente, tem muitos anos que você saiu da escola, você não lembra disso? Você usa isso todo dia. A gente estuda isso como se fosse usar isso todo dia, né? E não usa nada, mas vamos lá. Função, gente, é um conjunto que tem um conjunto domínio e tem um conjunto que é a imagem daquele domínio, que é a função. Em função de x, f de x, que é a função de x, desenha aquela parábola. Você lembra desse negócio, né? Nós não vamos entrar nisso. Tem gente com vontade de chorar já, né? Por que eu estou falando isso para você? A nossa vida, Deus tem uma proposta para nós que está relacionada a uma função. E é o que a gente vai conversar hoje. Se eu perguntasse para você, e a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, quando a gente ora, quando você ora, hoje você vai orar lá na sua casa de noite para dormir, ou pela manhã que você vai fazer a sua devocional, e a gente naquele tom de ser gente boa com Deus e educado, primeiro você fala, bom dia Espírito Santo, ou meu Pai, né? Você faz essa introdução, depois você agradece a Ele pelo dia que está começando, pela família que você tem, pelo trabalho que você tem, pelas circunstâncias da sua vida. E depois a gente faz o quê? A gente pede algo. E relacionado ao verbo pedir, que outro verbo está associado, vem junto com isso? A gente pede que ele faça o quê? Alguma coisa, não é sempre assim? O Senhor, que o Senhor abençoe alguém, que o Senhor faça isso, né? Toque na vida de alguém, que o Senhor faça a minha vida prosperar, que o Senhor vá comigo. Sempre está envolvido que Ele faça algo, sim ou não? Pode esquecer a função, pode tirar esse negócio do coração e ficar mais livre, que a gente não vai falar disso, não, era só uma brincadeira. O que acontece? Sempre está associado a gente orar e pedir que Ele faça algo. E eu quero, antes da gente ler esse trechinho da palavra, eu quero orar com você. Porque, apesar de ser uma coisa muito simples que a gente vai conversar hoje, pode mudar a trajetória da nossa vida, se a gente permitir. Vamos orar? Pai, nós te louvamos essa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem um plano para nós. O Senhor tem um projeto para nós que, em função do nosso comportamento, em função das escolhas que fazemos, o Senhor transforma e conduz a nossa vida. Esse é o teu plano para nós. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor pense através dos meus pensamentos, fale através dos meus lábios. Abra o nosso coração, Senhor, para que a tua verdade, na simplicidade da tua verdade, nós sejamos transformados, a nossa mente seja transformada hoje. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Acabei de orar para que Ele faça algo, toque no seu coração, abra seu coração. E a gente sempre faz isso. E eu quero que você, se você pode, ler comigo no telão também, esse é um verso que você conhece de cabeça,
Acho que o Davi consertou o verso, que eu esqueci uma letra. Mais uma vez. Estou ficando ceguinho, gente. Mas é assim mesmo, a idade está chegando. Salmo 37, verso 5. Esse verso aí, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quem conhece esse verso aí? Todo mundo conhece esse verso. Só que nesse verso está incluída uma função que a gente não se atenta para isso. A gente sempre pede para que ele faça algo, não é assim? Senhor, faz algo na minha vida, eu oro para que isso aconteça, para que ele faça algo, porque muitas vezes a gente percebe a nossa incapacidade, a nossa impotência de resolver as circunstâncias, a maioria das coisas da nossa vida, e a gente pede que ele então faça algo. E o que eu quero atentar para você hoje é que a gente o tempo todo está olhando para isso. Senhor, eu tenho expectativa de que o Senhor faça algo. Você ora, você jejua até, você gasta um tempo de oração e isso é ótimo demais. Só que a gente só ora e tem a expectativa de que ele faça algo. E esse verso, quando a gente fala da função, né, tinha um igualzinho, né? A função de segundo grau sempre tem que ser igualada a zero. E quando a gente fala disso, a gente está falando de uma parcela, né? A parcela que está antes do igual. A gente não se atenta, a gente quer o que está depois do igual, que é o resultado, é o que vai ser, é o que virá, é o que será feito. Mas eu quero conversar hoje com você sobre uma parte que a gente não se atenta. E esse versículo traz essa função para nós. Vamos lá que a gente vai clarear isso para nós aqui. Eu vou traduzir aquele texto, aquela primeira, essa equaçãozinha aqui, que talvez você tenha... Lembrou do seu professor lá? Quem lembrou do seu professor? Você tinha raiva dele? Alguns tinham, né? Eu sei como funciona. Mas eu quero traduzir esse mesmo texto por isso aqui, ó. É a mesma função. Aquele versículo agora foi transformado numa função. Quanto mais você entrega e confia, quanto mais entrega e confiança, mais ele faz. Percebeu isso aí? Então, a gente está o tempo todo olhando aqui para esse lado, vou botar para cá, né, que é o seu lado da direita aí, que é o ele fará, que é o que nós oramos e pedimos todos os dias, sobre um monte de coisas. A gente está atentando para o que ele fará. Mas a gente se esquece de que esse verso diz isso para nós, tem uma função envolvida. Ele diz o seguinte, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, que ele vai fazer. Então, eu posso, né, quando a gente fala na matemática, eu posso concluir que quanto mais eu entrego, mais ele... Beleza até aí? Quanto mais eu entrego e confio, mais ele faz. Eu botei esse negocinho aí, ó. Quanto maior for a minha entrega, quanto mais eu me dedicar a entregar a minha vida, mais ele vai fazer. A gente o tempo todo coloca essa responsabilidade no colo de Deus. Senhor, faz isso, faz aquilo outro, toma conta da minha vida, olha os meus filhos, olha o meu trabalho. E a gente ora para que ele faça. Mas o quanto a gente tem entregue? O quanto a gente tem feito a nossa parte da função? Está relacionado. Quanto menos eu entrego, menos ele... É o que está escrito aí. Porque quanto menos eu entrego, mais eu domino, mais eu assumo a responsabilidade, mais eu chamo para mim. E quando eu chamo essa responsabilidade para mim, vem junto, né, está envolvido junto a minha limitação, as minhas falhas, as minhas más escolhas, tudo isso está envolvido. Então, a gente... na matemática, a gente não tem como dar errado, né? Se você aumenta a parcela de um lado, do outro lado, em função desse aumento, o outro lado vai ser aumentado. O que acontece é o seguinte, a gente quer um resultado diferente na nossa vida. A gente diminui a beça ou simplesmente não trabalha a nossa parte da função de entregar e quer que o fará seja grandão.
É bem simples esse raciocínio, mas é profundo demais. Porque a gente está com uma expectativa desse tamanho e uma entrega desse. Como é que vai funcionar? Na matemática, jamais existiria isso. Por que no reino vai existir? É o que eu quero fazer você pensar hoje. Deus nos chamou, a mim e a você, para uma jornada de entrega. Deus chamou você para viver assim. Como assim, Rodrigo? Como é que é viver uma jornada de entrega? Deus chamou você todos os dias para depositar sobre Ele tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, ou toda a expectativa que você pode vir a ser. Esse é o plano de Deus para nós, enquanto filhos. Porque Ele olha para mim e, Rodrigo, beleza, você está justificado, beleza, você está perdoado, glória a Deus por isso. Mas eu tenho uma limitação humana. E quando eu coloco essa responsabilidade, quando eu entrego na mão dele, a gente vai falar um pouquinho, é ele quem faz, agora a responsabilidade de executar aquilo não é mais minha. E eu separei aqui 3 versinhos que... E depois eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu vim pensando sobre um monte de circunstâncias que a Bíblia, a verdade, a palavra de Deus, ela revela para mim que o plano de Deus para tudo na nossa vida é esse. Cara, descansa, entrega e descansa, e deixa que eu faço. Só que a gente o tempo todo está orando, Senhor, faz isso, faz aquilo outro. Ok? A gente pode orar assim, Ele é o nosso Pai, mas e a nossa parcela, a nossa responsabilidade de entrega? Como está funcionando? A gente tem que ter esse entendimento de que a gente está envolvido nesse processo. Rodrigo, mas em qual processo? No processo de crescimento e avanço e evolução da nossa vida, o seu comportamento, sua atitude, suas escolhas estão completamente envolvidos. Quando é que você não estava envolvido? Na salvação. O que tinha a ver com você? Nada, foi Ele que fez. Ele fez a parte toda dele. Glória a Deus por isso, porque se eu e você a gente tivesse envolvido, a gente estava roubado. Mas agora, como a gente funciona na vida, como a gente progride na vida, a gente gosta muito de ler, o pastor André lê muito esse verso, que a vida do justo, ela vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Você lembra desse verso? Isso denota para mim e para você crescimento, ok? Agora, eu e você estamos... eu e você não, nós aqui, será que existe alguém que está equiparado aqui? Igualzinho, no mesmo nível? Eu acredito que não. Cada um de nós está num nível diferente. Mas, Rodrigo, como é que é isso? Se a palavra dele diz para mim que a vida do justo, e eu e você somos justos também, que a gente vai brilhando, brilhando, há crescimento até se tornar dia perfeito. Dia perfeito para mim e para você é plenitude, é total, é luz total. A gente ainda não chegou lá, a gente está caminhando nessa direção, a gente está nesse processo. Mas eu estou no mesmo passo que você. Você está no mesmo passo que eu. E eu não estou falando que eu estou mais alto ou mais baixo, você pode estar anos-luz na minha frente. Eu só tenho a certeza, e eu posso garantir para você que nenhum de nós aqui está equiparado, igualzinho. Cada um de nós está num nível. E aí eu pergunto para você, e agora como uma pergunta de prova, como assim? Se o projeto, se a promessa é que o justo cresce até se tornar dia perfeito, por que tem pessoas que estão em níveis diferentes? Por que será? Por que tem gente que passou na prova e gente que repetiu? Por que teve gente que tirou 10 e tem gente que tirou 5? E tirou 2,5? Por que isso? São níveis de conhecimento diferentes, níveis de dedicação, de entendimento, de estudo, de relação. Você acha que na vida espiritual é diferente? Não é. E aí que está envolvido isso aqui. Tem a ver com entrega. Você vai ver, gente, um monte de exemplos que a gente tem, até na área profissional e acadêmica. Eu já vi, né, outro dia apareceu no jornal uma menina que passou em 5 universidades no Brasil. Ela estudou em escola pública no Nordeste, não me lembro a cidade,
estudou em escola pública a vida toda, passou em 5 universidades no Brasil inteiro, em primeiro lugar para medicina. Alguém viu essa nota aí? Eu não lembro se era primeiro lugar, acho que foi primeiro lugar, sim. Mas como é que pode? Será que ela teve o mesmo conhecimento, a mesma instrução acadêmica que todo mundo? Sim ou não? Você concorda com isso? Não, ela não teve. Com certeza ela não teve o nível de instrução igual ao de todo mundo, ou o melhor de todos. Melhor assim a pergunta, né? Será que ela teve a melhor instrução de todos os candidatos? É óbvio que não. Então, o que diferenciou? Ela se dedicou mais, estudou mais. Talvez tenha até uma capacidade que seja mais inteligente, eu não sei como é que funciona isso, mas existem pessoas mais inteligentes, outras menos, umas para uma área, outras para outras áreas. A gente é diferente. Por que na nossa jornada da vida com Deus a gente não seria assim? Esse é o plano dele para nós, uma jornada de entrega. O que a gente tem entregue? Ou a gente só pede que ele faça? E eu coloquei alguns versos para a gente refletir com eles rapidinho. Primeiro, eu gosto desse verso pra caramba, a gente gosta dele mais ou menos, né? A gente fala, não, é legal ler, mas aplica na sua vida. O coração, ao homem, né, eu conheço ele de uma outra versão que fala assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Como assim? Isso dá a impressão de que eu estou fazendo meus planos todos, e é bom, isso é uma direção dele para nós. Provérbios, está lá, faça planos. Eu vejo muita gente que não faz planos, vai vivendo. Não, eu vou vivendo, Rodrigo, se a coisa for para lá eu vou, se for para cá eu vou também, se for para lá eu vou também, e vamos nessa. Mas qual o plano? Não tem plano, cara, vamos nessa, vou andando. Mas parece que esse verso, ele dá uma conotação de que a gente faz os planos e Deus derruba os nossos planos e faz os dele. Não tem essa... A gente, às vezes, não pode ler esse verso assim. Mas eu queria dizer a você que quando você entrega a sua vida a ele, quando você... Não, eu entrego a minha vida. Vou entregar. E depois a gente vai falar um pouquinho de características da entrega. Quando a gente entrega, eu vou entregar a minha vida. Quando você entregou algo, é sua ou não é mais sua, a sua vida? Já foi, não foi? Entregou, já foi. Eu não sei se você for fazer hoje alguma entrega. Hoje, por exemplo, minha filha esqueceu o óculos na escola. Eu não sei como é que foi direito. A gente pediu, porque não dava para funcionar. Ela, tadinha, está ficando cega, não consegue andar sem óculos mais. A gente pediu um motoboy para pegar o negócio lá. Ele foi lá, pegou e entregou. Depois que entregou, foi embora. Entregou, acabou. Acabou, está entregue. Será que a gente tem essa mesma percepção com Deus em relação à nossa vida? Senhor, está entregue aí. Ou a gente volta lá para cutucar um pouquinho. Ou a gente volta lá para saber como... Não, só um detalhezinho aqui. O Senhor está com a minha vida aí, né? Tá. Pô, mas deixa eu dar uma olhada aí como é que ela está. Deixa eu dar uma olhadinha como é que são os planos que o Senhor tem aí para mim. Deixa eu dar só uma espiada, só para ver como é que é. Vou olhar aqui pelo buraco da fechadura, pela frechinha da porta. Deixa eu olhar como é que o Senhor está cuidando dela aí. Pô, estou preocupado. O Senhor não pode... Vou te dar uma dica. E a gente faz isso. A gente fala para Deus, eu vou dar uma dica para você. Você só podia puxar minha vida para lá um bocadinho. Só podia botar ela mais no sol, mais na sombra. Só podia molhar um pouquinho mais. É assim que a gente faz o tempo todo. Então, será que a gente entregou? Mas a gente continua orando pelo fará. A gente quer que o fará de Deus na nossa vida seja grande demais, seja poderoso, seja tremendo. A gente ora por isso. Outro verso está aí, sobre segurança e provisão. Salmo 127, 1. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. A gente ora todo dia. Talvez você ore, Senhor, eu vou sair de casa hoje, Senhor guarda. E não tem nada de errado, a Bíblia diz que Ele garante isso, que Ele vai guardar a nossa entrada e a nossa saída, amém? Glória a Deus, está comigo nessa? Eu estou. Mas Ele tá para guardar a nossa vida sim, mas eu tenho que entregar. E o quanto a gente tem entregue? O quanto realmente a gente tem
despojado a nossa vida? Ou será que a gente continua só olhando para o fará dele na nossa vida? Sobre família e filhos, eu gosto desse verso aberto, embora a gente, enquanto pai, não curta muito essa ideia. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. E entenda você, ou creia, assim, ou goste ou não, né? A gente está criando nossos filhos, dando instrução, cuidando deles, fazendo com que eles cresçam saudáveis. Da mesma forma como um guerreiro, ele cuida da flecha, ele apara, ele bota a flecha equilibrada, para um dia você armar ela, apontar para a direção e soltar. A gente não quer, de forma geral, pais não querem que filhos fiquem distantes, vão para outro lugar, mas daqui a pouquinho eles vão viver a vida deles. E deixa eu falar uma coisa para você, a vida é deles. Você vai ter que deixar eles viverem. E uma pergunta boa, o quanto eles estão preparados para viver essa vida? Isso vai demonstrar o quanto você os preparou para isso. Muita gente acha, e aí vai um bizu de pai e de pastor, que eu vejo um monte de gente, não, estou cuidando do meu filho, estou cuidando dele a beça, e aí você protege tanto, que ele não sabe viver sem você. A flecha não sabe voar sozinha. Precisa você segurando lá a flecha o tempo todo. Aí vai o menino fazer a inscrição na faculdade. Não tem nada de errado você ir lá. Mas ele não precisa, ele não pode precisar que você vá lá. Não, mas o menino vai lá viajar, ele vai fazer alistar no exército. Ele tem que saber isso sozinho. Que legal, posso com você, ótimo, companhia, bom demais, de pai, então eu amo. Mas seu filho precisa saber viver a vida. Ele precisa saber que daqui a pouquinho ele vai ter que pagar um caminhão de conta. Então ele tem que estudar. Então ele tem que trabalhar. O quanto você está preparando, o quanto você está aparando essa flecha enquanto ele ainda está na sua aljava, para que ele viva isso. A gente ora, Senhor, olha aí, o Senhor faz isso, projeta a vida do meu filho, abençoa o futuro dele, dá a ele um cônjuge, uma esposa, um esposo legal, que eles formem uma família, legal, isso é ótimo. Mas o quanto a gente tem entregue, o quanto você tem entregue a vida dos seus filhos, o quanto você tem trazido a ele a esse lugar, ou a presença de Deus, para que ele seja preparado para isso? O quanto a gente tem entregue? Porque a gente não pode entregar nada, gente. A verdade é essa. A não ser que seja uma batata quente, daquela que a gente ganha no trabalho, ou um monte de coisa, um problemão. Eu quero entregar esse problema para alguém. Eu vou ver o primeiro que tiver de bobeira aqui. Isso a gente gosta de fazer. Mas as coisas que nos agradam, as coisas que nos dão prazer, a gente não quer largar de jeito nenhum. A gente quer ficar agarrado. E é isso que aí Deus propõe para nós, cara, não é para agarrar, não, cara, é para entregar. E quando a gente entrega, Ele faz. Ele executa o fará dele. A gente lê esse verso, gente, e esse verso é conhecido do mundo inteiro. É um verso simples, todo mundo conhece. Mas a gente não pratica ele na totalidade do que ele está dizendo para nós. A gente ora pelo fará, a gente não faz a nossa parte para que ele faça. A gente não faz a nossa parte da parcela, da entrega e do confiar. Vamos seguir aqui. Opa, legal. E toda entrega tem 3 características, todo tipo de entrega. Eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso. A gente não vai demorar muito, mas eu queria muito que você guardasse isso no seu coração. É um princípio tão simples que a gente está conversando aqui hoje, mas tão difícil da gente executar, tão difícil da gente pôr em prática. Porque as coisas que a gente ama, que a gente gosta, ou até mesmo os planos e sonhos que a gente tem no nosso coração, eu queria muito fazer isso, aí eu queria fazer aquilo outro, e tal, a gente fica, é tão nosso, que a gente simplesmente não abre mão. Deus está querendo realizar algo grande na vida de cada um de nós, você crê nisso? Por que muita gente não está vivendo isso? Porque está esquecendo de... Não é orar, ele não falou que ora muito e ele fará. Aliás, vou até ousar para você um negócio que pode parecer ousado, mas é o que a Bíblia diz.
eu acho, e essa é a convicção que tem no meu coração, você pode acatar isso, né? Julgue da maneira, não é a minha percepção de que Deus, Ele não tem nada a ver com o fará. Ele é todo poderoso para executar qualquer fará. Vai depender da minha entrega. Vamos voltar para a matemática. Existe na função um conjunto que chama-se domínio. E o conjunto que é a função do domínio, ele é a projeção, ele é a imagem do que está nesse primeiro conjunto chamado domínio. Embora ele tenha morrido na cruz por você, embora ele tenha salvo sua vida, embora ele seja o mais poderoso do universo, o conjunto domínio da sua vida ainda pertence a você, não pertence a ele. Então, que cara ou que elementos, estou falando matematiquês muito, né, hoje, né? Que elementos você vai querer colocar nesse conjunto aqui? Que elementos são esses? Minhas escolhas, meu comportamento. Isso aqui, a minha entrega, vai definir a imagem que vai ser gerada. A imagem que vai gerar é Ele que é poderoso para fazer. Mas o conjunto, o domínio, pertence a mim. Por isso que a imagem que é gerada na nossa vida, de forma geral, é diferente. Porque temos domínios diferentes. Temos características e escolhas e decisões que a gente faz que são diferentes. Então, como é que a gente funciona? Tem 3 características que eu quero deixá-las com você para a gente ir embora. A primeira delas, toda entrega exige confiança a quem se entrega algo. Primeira delas, você não pode entregar a sua vida a Deus se você não confia nele. Ah, Rodrigo, mas eu confio. Então, se você confia a beça, por que não entrega? Por que fica o tempo todo lá querendo saber assim, ó, vem cá, deixa eu dar uma dica aqui, deixa eu dar uma olhadinha nessa semana aí, como é que o senhor está cuidando da minha vida essa semana que vai entrar? Vem cá, como é que vai ser esse ano aí de 2019? Cara, se a gente entregou, se você entregou a sua vida a Ele, está entregue, deixa que Ele faça. É um princípio da entrega. Confio. Está entregue. Agora, se a gente tem essa confiança, a gente consegue para esse segundo passo. É uma característica. Toda entrega exige não retornar ao ponto de entrega. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Você já pediu uma pizza? Quem já pediu pizza em casa? Oh, aleluia. Pizza é bom, né, gente? Eu acho que o menino entregou a pizza na sua casa lá, o menino da moto, ou da bicicleta, ou de, sei lá, às 6 da tarde. Aí você foi com a sua família, comeu aquela pizza, ei, beleza, tudo ótimo. 2 horas depois, toca o interfone. Quem é? É o menino da pizza. Como assim? Não, não, ele vai subir. Aí ele toca lá a porta do seu apartamento. Pô, não, o senhor esqueceu algo, não paguei, o que houve? Não, eu vim aqui só para saber como é que a pizza tá. Já aconteceu com a sua casa? Isso aí? Sabe quando é que vai acontecer? Nunca. Por quê? Se entregou, está entregue. Agora, a responsabilidade e o cuidado de quem... Glória a Deus. Deixa eu colocar algo no meu coração aqui. A responsabilidade e o cuidado de quem vai cuidar da pizza agora é de quem? É minha, é sua. É ou não é? Por que você vai cuidar da pizza agora? Porque você? Sim ou não? Ele também pagou pela sua vida. Ele quer ter essa responsabilidade de cuidar dela. Só que Ele ainda permite que eu e você tenhamos o domínio da nossa vida. É aí que está a grande sacada da vida de andar com Deus. O domínio ainda é meu, mas eu entrego a Ele, porque Ele pagou por mim. Então, Ele é o interessado em que a minha vida funcione bem. Porque quem é o interessado na pizza que você compra? É o menino que entrega?
Não, se você não comer, deixou em cima do fogão, ele entregou. Agora, Deus, ele é o interessado que a minha vida funcione bem, mas para isso, a gente precisa entregar, não voltar lá. Teve um dia, eu creio que todo mundo já tomou essa decisão, um dia, você ou nessa igreja ou em qualquer outra igreja, um dia você levantou a mão e disse que você entregava a sua vida a Ele, o reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida, amém? Todo mundo já tomou essa decisão? Maior decisão que qualquer ser humano pode tomar. Mas precisava ser para valer essa decisão. Muitas das vezes a gente não faz ela para valer. O que você ia achar do menino da pizza bater lá ao invés de 2 horas depois? Porque 2 horas depois já foi a pizza, né? Mas se for 5 minutos depois, toca a campainha, voltou, não, o que é? Não, vim, rapidinho, eu gostei tanto de carregar essa pizza na minha moto, vou dar mais uma voltinha com ela. Você deixa ele levar? Sim ou não? Mas a gente faz isso com Deus. Entrega a nossa vida aqui, domingo, sei lá, terça-feira, sabe aquele sonho que eu entreguei todo para o Senhor domingo? Deixa eu dar só mais uma cuidadinha deles. Eu gosto tanto, eles fazem tão bem para o meu coração, esse monte de sonhos, esses desejos que eu tenho tudo aqui. Bom demais. Aí você pega de volta. E ele é bom, ele deixa, porque o domínio está comigo ainda. Mas a responsabilidade e o desejo de cuidar ainda é dele. E o terceiro ponto. Por que a gente... Obviamente eu não estou falando da pizza. Mas toda entrega... A motivação e a convicção é que algo que vai acontecer com essa entrega seja melhor do que o que você tem atualmente. Vou explicar para você rapidinho. Quais as meninas são mães aqui? Filho depois de Deus, e eu vou falar... não sei se depois, mas na igualdade do casamento, é a maior realização que um homem e uma mulher pode ter. Concorda comigo? A maior. Tem gente que fala assim, Rodrigo, dá muito trabalho. Eu sei, dá um trabalho danado, gasta um caminhão de dinheiro. Mas não tem coisa melhor que você ser pai e mãe? Não tem. É a maior realização que alguém pode ter. Mas quando uma mulher se propõe a ter um filho, a mulher, no caso especificamente, ela sabe que não vai ser fácil. Ela sabe que o corpo dela vai sofrer mudanças eternas agora. Nunca mais vão voltar a ser como era antes. Sim ou não? Por que ela se entrega, então? Ainda assim eu quero ter um filho. Porque ela tem essa expectativa de que esse filho, de que essa criança vai ter um resultado, vai ser tão bom que supera todo esse desafio, essas dificuldades. Todo mundo entendendo? Sempre funciona assim. A gente tem uma expectativa de que aquela entrega vai ser bom demais. Outro dia eu fui consertar um relógio desse de ponteiro, que quase ninguém tem mais, nem eu tenho mais, mas quando você entrega aquele negócio, pode ser um relógio, né, diferente e tal, você entrega, se ele está ruim, qual é a sua expectativa quando você entrega ele no relojoeiro? Que ele venha pior ainda? Que ele venha reparado, bom, funcionando. Não é assim que funciona? Há uma expectativa no nosso coração de que tudo aquilo que a gente entrega para alguém vai ter um resultado melhor. Eu vou contar 3 coisinhas para você que a gente vive isso todo dia. Há alguns anos atrás, 1 ano e meio atrás, nós fomos aqui na igreja, a gente tem um irmãozinho nosso, Tony, que ele é paraquedista. Alguns conhecem o Tony. Ele é instrutor de paraquedismo, fazendo propaganda do Tony, né? Ele faz parte da seleção brasileira de paraquedismo e tal. E nós fomos lá em Resende saltar de paraquedas. Inclusive, meu pai, pastor, uma pastorada toda, pastor André já tinha ido algumas vezes. Quem já fez isso aí? É bom demais, não é? É uma sensação doida demais, maneira demais. Mas, quando você chega lá naquele negócio, o menino põe a roupa em você, chega uma hora que você se entrega, que você tem que entregar.
Ainda mais quando vai chegando, porque ele fala assim, Rodrigo, não falava assim, Rodrigo, né? Mas faz isso. Você vai dizer o quê? Não, deixa que eu resolvo. Então vai você. Empurra do avião, né? Imagina essa. Vou nada. Rodrigo, não abre a mão. Ah, mas não abro mesmo a mão. Não abro mesmo. Não. Tem que ficar assim, ó, bonitinho. Ó, não agarra minha mão. Claro que sim, senhor. Obviamente, vou ficar fechado. Quem é que vai ousar fazer algo diferente? Ninguém. Mas você tem que confiar, porque foi engraçado demais, porque eu era o último no avião. E o avião, gente, sabe Towner? Sabe aquela Towner? Põe 15 pessoas dentro da Towner. É tipo isso, o avião. E eu era o último. Só para você ter uma ideia, eu estava tão agachado, arrochado lá, que o vidro, o para-brisa do avião estava aqui na minha nuca, assim, ó. E o menino pilotando aqui do lado, aqui assim. Se eu desse uma cotovelada assim mais forte, acho que caía todo mundo. Que é pequenininho o negócio. E todo mundo agarrado um no outro. E meu pai era o primeiro da fila. Lá na ponta, lá na portinha. E aí a gente, que beleza, todo mundo rindo. Beleza. Daqui a pouco, abriu a porta. Aí você... E eu não tenho medo de altura, não tem mesmo. E aí eu fiquei olhando, aí eu estava aqui na janela. Gente, apertar demais, que a janela estava aqui assim, ó, 1 milímetro do meu rosto, o para-brisa aqui e o piloto aqui. Então você imagina o negócio. Aí eu estava tentando olhar lá embaixo, não dá para ver o chão mais. Nada, zero. Aí abriu coisa, aí o menino foi empurrando meu pai assim para a pontinha. Vamos lá. Aí empurrou. Lá pela estante ele fez assim. Sumiram os dois. Me deu um negócio, eu falei, Jesus, onde que eles estão? Aí você tenta, já não tem mais como. A gente tem que se entregar. Sim, não adianta brigar, não adianta querer fazer nada, tem que se entregar. Ele vai resolver do jeito dele. Outra coisa, quem já andou de avião? Bom demais, né, gente? Eu gosto de andar de avião, beça. Gosto mesmo. Mas, quando você senta lá, tem gente que faz até uma oração e tudo. Eu sento de boa lá. Você tem uma expectativa de que aquele menino que está lá na dianteira lá, ele tenha dormido bem, de que ele não tenha brigado com a esposa antes de sair de casa, de que ele tenha estudado bastante antes de se formar. É ou não é? Você tem essa convicção. Por que você senta? Tem um amigo meu que foi viajar essa semana agora. Rodrigo, tem pavor de avião, não consegue, tem medo mesmo. Aí ele falou que ele toma remédio, ou bebe um negócio para ficar meio assim, e vamos nessa. Mas por que alguém faz essa doideira? Que sacrifício. Mas por que alguém faz isso? Porque ele sabe que depois que ele andar 8 horas de avião, sei lá, quantas horas, tem algo bom lá do outro lado esperando ele. Por isso que a gente se entrega. Não, vou lá, eu vou sentar aí, eu quero ir. Por que a gente saltou lá? Não pode falar pular, né? De paraquedas, que os paraquedistas dão uma coceira neles, tudo. Não pode falar pular, só saltar. E eu tenho que me controlar, que eu falo pular sempre. Porque pulo é sapo, né? Isso que eles falam, sempre é isso. Mas, por que a gente saltou? Porque a gente queria viver aquela emoção. A gente queria viver aquela adrenalina. Quem curte isso fica doido. Eu quero ir lá pular de novo, saltar de novo. Quando a gente faz isso, a gente quer viver aquela realidade. Não adianta você orar para Deus executar o plano dele para a sua vida se você não se entrega e pula com ele. Percebe? E a outra, só mais um exemplo. Eu pedi a turma da música para já subir aqui. Eu fiz uma cirurgia de estômago há alguns anos atrás. Quando eu fiz essa cirurgia, eu nunca tinha feito... Fiz uma microcirurgia uma vez. Mas eu nunca fui para médico, eu nunca quebrei nada, nunca me arrebentei. Mas no dia que eu fui fazer essa cirurgia, o médico, claro, no papel dele, e eu fui, claro, procurar o melhor médico e tal, fui ler um monte de coisa, pegar um monte de instrução. Ele falou, Rodrigo, os riscos são esses, tem aquilo outro, tem que tomar esse cuidado, aquele, um monte de coisa. Quando eu fui fazer a cirurgia, eu não estava com medo de fazer a cirurgia. Não estava mesmo. Embora eu tenha falado para a Aline, falei para ela ficou doida quando eu falei isso, mas eu falo de boa. Falei, meu amor, se eu morrer, tu pode casar de novo. Falei para ela isso.
Dei as senhas do banco, tudo. Lá em casa não tem isso, que a gente tem um banco só, mas dei a senha. Falei, a gente, planejamento todo aqui, que se eu for, tu fica com tudo aí, ó, tudo organizado, tudo arrumado. Eu não estava, obviamente, querendo morrer, ninguém está querendo morrer. Mas quando eu entrei naquela mesa de cirurgia, eu tinha que me entregar para aquele médico. Quantas coisas acontecem, você sabe disso, fatalidades mesmo. O cara, sei lá, eu não conheço nada de medicina. Embora eu goste de ver a beça desses programas, eu gosto mesmo. Eu gosto de ver gente sendo operada, eu gosto de ver. Não sei nada, mas gosto de ver. Aí, se o cara, sei lá, dá uma injeção errada, acontece um negócio, corta uma veia errada, eu tinha que me entregar, pô, eu não podia ficar... E essa é a ilustração que eu quero trazer para você hoje. Eu não podia estar lá, deitadão, lá no centro cirúrgico, olhando o monitor de lado. Senhor, doutor, assim, aí corta só um cadinho por lá de cá. Pô, dá um pontinho mais apertado. A gente ri, que é engraçado, e é mesmo. Eu estou falando isso porque eu já tive uma experiência parecida com essa. Eu já fiz um montão de endoscopia quando eu fui fazer essa cirurgia, e todas elas eu faço acordado. Tem gente que toma anestesia, mas eu gosto de ver. Não dá para entender nada, eu também não entendo nada, mas eu gosto de ver. Aí lá o monitor, lá o negócio entrando lá no meu estômago, eu lá, com a boca aberta assim, mas vendo tudo que estava acontecendo. Eu já me conheço por dentro, ó, eu tenho esse privilégio, eu conheço meu estômago por dentro, esôfago, e eu vi. Aí, na cirurgia, não tem como. Eu tinha que entregar minha vida completamente na mão daqueles médicos. Você, quando foi para o seu parto, você se entregou. Você não sabia como ia ser. A gente sabe como é o normal de acontecer. Mas você precisou se entregar. Vamos tomar anestesia aí. Depois da anestesia, como é que ficou você? Entregue completamente. O que eu quero chamar a sua atenção hoje é que a gente na nossa vida às vezes vive uma vida assim com Deus. Entrega, deita no centro cirúrgico e fica dando um monte de piruada. Senhor, eu não vou, faz assim, deixa mais um pedacinho do estômago, corta para lá um bocadinho, tá sangrando aí. A gente fica com esse, a gente vive assim. E o plano de Deus para nós é entrega e Ele vai fazer. Simples assim. Simples assim. Não adianta, meu irmão, eu não quero desencorajar você a orar, obviamente, claro que não. Nós não estamos aqui para isso. Estou querendo dar a você a instrução correta de como é que o reino funciona. O reino não é igual eu e você. Ele não tem a lógica humana. A lógica humana é: eu quero cuidar disso aqui, então... E talvez você tenha vivido isso. A gente ganha um negócio novo, um celular novo. Ih, aleluia, lembrei do negócio. Você compra um celular novo, um iPhone 20, que custa 40 mil reais, já deve estar por aí, né? Seu filho que tem 3 anos não pode tocar naquele celular de jeito nenhum. Não pode, mas não pode mesmo. Porque você quer cuidar. Você quer aquilo pertinho ali, porque custa caro. Porque tem que ser zelo, tem que ter zelo, tem que funcionar bem. Só que o que é comparado aos 40 mil reais, o preço de um iPhone à sua vida? Sua vida custou bem mais caro. Bem mais caro. Então deixa Ele cuidar. Porque Ele sabe o que fazer. A gente tem que entregar. A gente tem que se entregar. Os planos, os sonhos, as expectativas. Querido, isso é uma estrada, não é uma decisão que bate com a varinha de condão na cabeça assim, tum. Mas eu garanto a você que no dia que você se propuser a isso, e a gente vai ser provado na nossa escolha, na nossa decisão, e Ele vai dizer: Rodrigo, você resolveu entregar mesmo? Então quero ver. E à medida que a gente for sendo treinado, você vai ver os resultados disso. Eu acho que você já fez, já teve essa experiência de, às vezes a gente querendo economizar algum dinheiro,
A gente faz alguma coisa para a gente mesmo. Isso aqui, sei lá, lavar o carro. Ou costurar um negócio. Ou pintar. Vamos pintar uma parede. Você fala, isso aí, moleza, eu pinto. Aí você vai e... Quantos de nós já fizemos isso, depois tivemos que chamar o pintor? Por quê? Porque o cara é profissional disso. A gente não somos nada. Ele é profissional de cuidar de pessoas. Ele é profissional em cuidar de você. Foi para isso que ele criou você, para cuidar de você. Então não inventa negócio de pintar, não, deixa que eu faço. Deixa comigo. Se entrega. Você não vai se arrepender. Você pode ficar de pé? Esse é o plano de Deus para nós. Não ore, não force a barra. Senhor, faz isso, faz aquilo. Para de orar assim. Para mesmo. Só se entrega. Espera que o outro lado, ele vai fazer. Você recebe essa palavra? Crê nisso. Deus trouxe você aqui hoje para que essa dica, não é dica não, é um modo de viver para 2019 seja esse seu, um modo de vida de entrega total, uma jornada de entrega. Quanto mais você entregar, mais Ele vai fazer. Todas as áreas da nossa vida, todas elas, entrega a sua casa, entrega mesmo. Ah, mas Rodrigo, tem problema lá. Eu sei que você sabe e ele também sabe. Ah, Rodrigo, eu estou sem grana. Entrega as suas finanças a ele. Ele também sabe que está apertado. Ele sabe os planos que você tem, os desejos e os sonhos. Ele diz para nós, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A gente quer os desejos do coração satisfeitos. Aí o que a gente faz? Ora para que Deus satisfaça o desejo do nosso coração. Só que está errado. O que está errado? Ele não falou para a gente orar. Ele falou para a gente se agradar dele. Ele não falou para a gente pedir. Ele falou para a gente entregar. E Ele vai fazer. Então vamos usar uma lógica espiritual certa. Entrega. Entrega. Que Ele vai fazer. Agrada-te dele. E Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Qual é o pai que não quer satisfazer o desejo do coração dos seus filhos? Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite.